língua portuguesa, nós vamos fazer uma revisão de ortografia. As palavras com U ou L no final. Nós vamos ver isso aqui, é o anexo 16, página 12 e 13 do nosso anexo, tá? O que é para fazer? Complete as palavras do texto com U ou L. Responda as questões A, B e C em seu caderno. Vamos lá. Aqui, então, nós estamos na página... Aqui, página 12, tá? Do anexo. Olha aqui, ó. Dicas ortográficas. Então, aqui eu coloquei as dicas para vocês entenderem a atividade que vocês vão fazer. Então, presta atenção. O que é verbo? O verbo, ele indica sempre uma ação. Quando ele está no seu estado natural, ou seja, no infinitivo que a gente fala, ele termina sempre com ar, er ou ir. Amar, beber, sair. Então, esses são os estados naturais do verbo, tá? Mas o que é o verbo? O verbo, ele sempre indica uma ação, certo? Tudo que você vai fazer, ou que você faz, é uma ação. Por exemplo, se eu estou comendo, eu estou fazendo uma ação. Se eu estou andando, eu faço uma ação. Se eu estou dormindo, também é uma ação. Então, tudo isso é verbo. Dormir, correr, andar, são verbos, né? Então, ele está nos mostrando a ação. Só que aí nós temos os verbos no presente, que é o que acontece, no passado, quando aconteceu, e no futuro, quando vai acontecer. Então, olha lá, os verbos, quando estão no passado, ou bebeu, comeu, são coisas que já aconteceram. Se já aconteceram, é passado. E quando é passado, ele termina com U. Então, olha lá, ó, quando termina com U? Vamos ver aqui, ó. Para resolver, pensar na classe gramatical das palavras, pois se for verbo, estiver no passado e na terceira pessoa do singular, eu como, eu comi, tu comeste, ele comeu, tá? Então, ó, como cantou, falou, comprou, resolveu, será escrito com U, tá? No final, olha aqui, ó. Em geral, quando é substantivo ou adjetivo, então isso é muito importante, por isso que eu coloquei aqui. São dicas que vocês não podem esquecer. A maioria, né? Porque tem alguns substantivos que se escreve com U, tá? No geral, substantivo ou adjetivo termina com L. Natal, farol, castiçal, avental, legal, fiel, espanhol. Isso não é uma regra, pois pode haver substantivo e adjetivo que são escritos com no final. Por exemplo, chapéu, berimbau, céu, mal, tá? Então tem que prestar atenção. Aí você vai olhar se é uma ação, ou seja, se é um verbo, ou se é um adjetivo ou substantivo, tá bom? Aí, quando eu coloco U também, ó, descobrimos que para saber se a palavra se escreve com U ou L no final, a gente pode escrever o plural da palavra. Ai, como é que se escreve, professora, com pneu é com L ou com U? Então, você põe no plural. Eu falo pneus ou pneus? Pneus, né? Então, é com U. Eu falo céus ou céus? É céus. Então, se ele termina com S no plural,
então a palavrinha se escreve com U, tá? Eu falo chapéis ou chapéus? É chapéus. Terminou com S no final, quando eu faço quando eu coloco no plural, então a palavrinha termina com U. Agora, se a palavrinha termina com L, no plural termina com is, essa palavra vai ser escrita com L. Eu não falo Brasils, eu falo Brasis. Ó, terminou com is, então a palavra se escreve com L. Anel. O plural de anel é anéis. Então, se eu escrevo no plural, termina com is, a palavrinha, ela vai terminar com L. Legais. A palavrinha terminou com is no plural, então, ela termina com L. Eu não falo finals, eu falo finais. Então, ó, terminou com is no plural, ela é com L no fim, tá? Outra forma para saber se uma palavra termina com U ou L é pensar se essa palavra é uma ação ou não, tá? Quando a palavra significa uma coisa que a pessoa fez, ou seja, uma ação, ela termina com U. Escorregou, levantou, chegou, andou, animou, dançou, viajou, furou, amou, falou, tombou e assim por diante. Então, essas palavras que significam ações são verbos, ó. Escorregar, levantar, chegar, andar, animar, dançar, viajar, furar, amar. Tá vendo que são verbos terminados em ar, tá bom? Então, agora nós vamos para a atividade. Aqui, ó, é uma brincadeira. A brincadeira. Jussara estava brincando com seus amigos, então essa atividade é para você colocar L ou U. Jussara estava brincando com seus amigos e chamou seu primo Samuel, para participar. A brincadeira é assim, Samuel. Eu falo uma palavra e você tem que me dizer uma rima com ela. Samuel gostou da brincadeira. Ó, gostou é de gostar. Então, é uma ação e é passado, ó, terceira pessoa. Ele gostou da brincadeira. Eu começo, disse Ana. A palavra é automóvel. Automóvel é um substantivo, então é L. Imóvel, disse Jussara. Ó, então nós temos a Ana, a Jussara brincando. Samuel, vou pôr em letra minúscula, tá? Pensou, ó, é uma ação. Ele está pensando, mas não conseguiu se lembrar de nenhuma palavra. Não tem problema, na próxima você consegue, disse Jussara. Que tal você começar? Está bem. A palavra é jornal. Ó, jornal é o nome que se dá a uma folha, né? A notícias. Então, é um substantivo, jornal. Pardal, disse Ana, é o passarinho, é o nome de um passarinho, pardal. Aqui, ó, no de você está minguar. Aqui eu errei na digitação. Olha aqui, esse U eu errei. É aqui, ó. Tá? Mingau.
disse Samuel bem animado. Varal, varal é nome, substantivo daquilo. Quando a gente fala varal, a gente lembra que é onde estende a roupa, né? Girassol, ó, girassol vocês lembram daquela flor. Girassol, então é substantivo. Disse Lúcio que acabava de chegar. Mas girassol, ó, outra vez, girassol não rima com pardal. Por que não rima? Final, ol. E aqui ele pôs ao. Então não rima, disse Ana. Mas eu também quero brincar. Respondeu Lúcio, ó, respondeu. Quando alguém está falando, você vai responder. O que você está fazendo? Uma ação. Se você quer brincar, tem que dizer uma palavra que rima com pensou um pouco, ó, pensou um pouco e falou, ó, tudo com o. Pensou é uma ação, pouco é um adjetivo, né? Pouco, então ele pensou pouco, aqui é um adjetivo. Falou é uma ação. Chapéu, ó, nós vimos no exemplo, ó, chapéu é um substantivo, mas ele termina com u. E põe um acentinho ali também, ó. Chapéu rima com pastel. Quando eu falo em pastel, você lembra do pastel, aquele que a gente vai na feira e come, tá? Lúcio tinha pensado rápido. Muito bem, isso mesmo. Agora eu. Carretel. O carretel de linha, carretel de anzol, né? É nome de alguma coisa, é com L, ó, tá vendo? Pincel, de pintor, ó. Então, quando eu falo pincel, eu lembro dos pincéis para a gente pintar. E olha ali, ó, pincéis. Eu pus no plural, então ela termina com L. Mel, disse Jussara, o mel de abelha. Se eu coloco mel com U, fica meu, tá? Então, mel é de abelha, tá? E esse meu é alguma coisa minha. Então, vocês veem que até o som fica diferente, né? Céu, ó, disse Samuel. Troféu, disse Lúcio. Então, essas palavrinhas, ó, elas são são substantivos, mas elas terminam com U, tá? Eu não vou falar séis, eu não vou falar troféis, é troféus, tá? Agora, responda em seu caderno. Se você estivesse participando da brincadeira, que palavra você diria? Responda no seu caderno. Então, aí é com você. Ele terminou o troféu, o que você colocaria? Qual palavrinha? Aí você vai me falar depois. B. Organize as palavras no seu caderno que você completou em ordem alfabética. Então, vamos lá ao caderno. Então, vamos para o caderno, né? Olha lá, para responder. Cabeçalho, português, página 12 e 13 do Guia de Orientação. É a revisão ortográfica, U e L no final. Responda no caderno. Então, essas são as questões que estão aqui, ó, tá? Se você estivesse participando da brincadeira, que palavra você diria? Então, olha lá, terminou com troféu, você pode continuar a brincadeira, tá? Troféu rima com o quê? Aí você põe, tá bom? A B.
Organize as palavras no seu caderno que você completou em ordem alfabética. Olha aqui, ó, coloquei, ó, a ordem alfabética, ou seja, a ordem do alfabeto, A, B, C, ó. A de automóvel, C, carretel. Então, quando tem outro C, eu tenho que ver quem vem antes ou depois, tá? Se aqui é igual, eu tenho que ver a segunda palavra. Tá bom? Vocês lembram disso, ó. Terceira palavra que é igual, eu tenho que ver a quarta. Quem vem antes? O M, depois vem o P, tá? Então, as palavras foram automóvel, carretel, céu, chamou, chapéu, conseguiu, falou, girassol, gostou, imóvel, J, né, de jornal, M, né, mel, mingau, P, pardal, pastel, pensou, pincel, pouco. Depois teve R, respondeu, S, Samuel, T de troféu e V de varal, tá? Aí foi em ordem alfabética. Depois, circule no texto as palavras que indicam ação. Então, toda ação é toda ação é um verbo, tá? Então, o verbo no passado, terceira pessoa do singular. Ela termina com U, tá? Então, vamos aqui ao texto. Ó, vamos circular. Tá riscadinho assim, porque foi feito para ficar mais fácil para achar as palavrinhas, tá bom? Então, ó, se aqui é verbo e são ações terminam com U, então vamos lá, ó. Chamou, nossa, chamou, ó. Que mais? Aqui é L, gostou, é uma ação. Onde tem mais um? Pensou, é outra ação. Conseguiu, outra ação, que é do verbo conseguir. Mingau não é ação, porque mingau é o nome de uma comida, né, que a mãe faz quando é bebê, com farinha, com leite, então isso não é, tá bom? Respondeu é ação. Pensou é ação. Pouco não, lembra? Né? Que esse aqui é um adjetivo. Falou, quando eu estou falando. Chapéu é um substantivo. Que mais? Tem o céu é substantivo e troféu também. Então, quais foram as palavras que são ação? São chamou, ó, chamou, gostou, que mais? Pensou, conseguiu, respondeu e falou. Então, tudo isso aqui são verbos, ó. Chamar, gostar, pensar, conseguir, responder e falar, tá bom? Então, essa foi a atividade de hoje de português, uma recordação, né, uma revisão sobre U e L no final. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!